acompanham pela internet, as nossas mais cordiais boas-vindas e agradecer você que disponibilizou esse momento para estar aqui na presença de Deus, para poder meditar, para poder aprender e para poder calar dentro de você uma mensagem de esperança. E assim como que você está aqui na igreja ou na sua casa, eu quero te convidar para fechar os seus olhos e para elevarmos uma prece ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que habita as alturas do céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de nos prostrarmos humildes e em reverência diante de Ti. Senhor, eu sei que nesse momento se abre um portal desta pequena igreja até o céu, aonde os filhos que aqui estão e os filhos que estão em casa ou que acompanham essa prece podem se colocar em humildade diante do Teu trono de graça. Pelos olhos da fé, nós contemplamos o Teu trono sobre o rio da vida. Nós podemos agora, Senhor Deus, ver também a árvore da vida, onde muito em breve estaremos ali reunidos como um só povo, uma só nação. Nesse momento, poderoso Deus, em atitude humilde, reconhecendo que nada somos diante de sua augusta presença, queremos pedir que esteja conosco, que esteja com a mensagem desta manhã, que ela não seja falada por um homem, mas que ela venha do céu e seja plantada no coração, frutificando o amor, a paz e a esperança. Compreendemos que estamos vivendo nos minutos finais da história desta humanidade, mas queremos ter paz, confiança e fé para enfrentarmos os tempos que estão à nossa frente. Perdoa todos os nossos pecados. Esteja conosco e habita através do Teu Santo Espírito nesse momento que abriremos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Eu quero agradecer o privilégio de poder falar a respeito da palavra de Deus. E a mensagem que eu escolhi para trazer nesta manhã é uma mensagem que tem me trazido muito conforto ao coração. Talvez você esteja vendo na tela aí o título que nós escolhemos para meditarmos nesta manhã. Uma mensagem muito pregada, muito conhecida, mas nunca tão bem compreendida. E a dificuldade de se entender essa mensagem ela é tão grande que eu, particularmente, tenho que pensar nesse assunto todas as semanas para que eu consiga permanecer em pé. É uma mensagem que precisa ser compreendida por cada um de nós que estamos nos aproximando da pessoa de Jesus. Todos nós que estamos dispostos a fazer uma caminhada ao lado de Cristo, todos nós que um dia nos apaixonamos por Jesus, nos arrebentamos na rocha que é Cristo e aprendemos a andar humildes ao lado de Jesus, precisaremos prestar muita atenção nessa mensagem de hoje. Toda vez que eu prego essa mensagem, algumas vezes que eu tenho pregado, ela é baseada num sermão que não é meu, é baseada no sermão de um grande homem de Deus. E toda vez que eu termino essa mensagem, uma ou duas pessoas vêm me cumprimentar e agradecer por essa mensagem. Ela não é uma mensagem para toda uma igreja, ela é uma mensagem para poucas pessoas, mas é uma mensagem muito importante.
A última vez que eu preguei essa mensagem, um pastor jubilado de 80 anos veio até a porta quando eu estava me despedindo da igreja, da congregação. Ele pegou em minhas mãos, ele apertou as minhas mãos e ele agradeceu. E ele disse: muito obrigado por essa mensagem, porque ela me ajudou muito. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque o título dela é O Pecado que Habita em Mim. O texto que nós vamos ler para iniciarmos é um texto conhecido que está em Romanos capítulo 7, verso 15 a 24. E está escrito, talvez o que eu vou ler aqui, a versão seja um pouco diferente do que esteja na tela, mas a mensagem é a mesma. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim eu sei o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Eu não sei se você conseguiu acompanhar o raciocínio, eu não sei se você conseguiu acompanhar a profundidade das palavras do apóstolo Paulo, mas não precisamos ir muito longe para compreendermos a extensão e a profundidade do assunto que aqui é apresentado. O pastor Bullion conta uma experiência do seu ministério. Ao pregar em uma igreja, um jovem de 35 anos o procurou e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. E então eles conversaram ali bastante tempo, e as palavras daquele jovem eram as seguintes: pastor, eu não entendo a minha vida. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu conheço a Deus, eu sei o que Ele espera de mim, eu quero andar nos caminhos de Deus, mas eu não consigo. Quando percebo, eu já peguei um desvio. Mas o que você está fazendo assim de tão errado? Perguntou aquele pastor. Com lágrimas nos olhos, aquele jovem disse: não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou pensando, não é o que eu sinto, mas é o que eu vivo, é o que eu sou, é a minha essência. Eu não aceito isso porque eu sou um filho de Deus, eu conheço o Evangelho e eu não posso estar sentindo as coisas que eu estou sentindo. O pastor conversou com aquele jovem, fez uma oração e então eles se despediram. Passado 15 dias, ele soube da notícia. Aquele jovem, ele ficou sozinho, ele não tinha filhos, a esposa havia viajado.
Ele pegou uma corda, amarrou na viga da casa e ele se enforcou. Como ele estava sozinho, ninguém sabia, passaram-se 1, 2, 3, 6 dias. E de repente os vizinhos começaram a sentir um cheiro insuportável daquela casa de onde ninguém entrava, daquela casa de onde ninguém saía. Eles chamaram a polícia veio, chegou, derrubaram a porta e ali estava a extensão da tragédia. Já em estado de decomposição, aquele rapaz morto. Trágica essa notícia. Mas o mais trágico é que aquele jovem, ele era o pastor da igreja, aonde aquele pastor ancião estava dirigindo uma série evangelística. E a pergunta que nós fazemos, como pode um pastor chegar a esse ponto? Como pode alguém que anda ao lado de Deus, que prega a palavra de Deus, que teve um caso com Deus, chegar a viver uma tragédia e causar uma tragédia desse tamanho na comunidade aonde ele vive? E eu me pergunto nessa manhã se isso seria apenas um problema de um jovem pastor lá no passado, ou se esse problema talvez estaria atingindo a mim ou a alguma pessoa que nesse momento está assistindo essa mensagem. Ou talvez de algum de vocês que estão aqui nessa igreja nessa manhã. Pessoas que se apaixonaram por Cristo, que andaram com Jesus, que tiveram um caso de amor com Deus, que se converteram e agora estão vivendo uma tragédia dentro dos seus corações. Uma tragédia silenciosa, que vai corroendo a alegria de viver, que vai corroendo a esperança de alcançar a vida eterna, conforme nós vemos os dias em que estamos vivendo, essas tragédias que estamos acompanhando, essa pandemia que um dia desses, ao ligar para minha filha, eu disse para ela, querido, isso não é uma pandemia, isso é um pandemônio, porque está transformando, tirando a alegria de viver de muitas pessoas que estão se sentindo sem esperança e prisioneiras. Eu fico pensando se esse problema talvez não esteja atingindo você que está ouvindo e assistindo essa mensagem nessa manhã. Eu penso se não seria possível que mais pessoas hoje enfrentassem o mesmo problema que esse jovem pastor enfrentou. Eu me questiono se amigos e pessoas da minha rede de contatos não estariam enfrentando esse mesmo problema. Pessoas que talvez eu conheça, que são até pessoas íntimas da minha vida, mas que eu não sei o que está passando na mente delas nesse momento. Exatamente esse problema. Que tristeza. Pessoas que desejam fazer o bem, fazer o que é correto, mas que no corpo encontram uma lei que vai contra as suas consciências. Na mente, elas acreditam de uma forma, mas no corpo, elas vivem uma outra lei com a qual elas não conseguem lutar, se sentem pequenos e desanimados. Precisamos entender o pecado e as suas vertentes, porque se nós não entendermos o que de fato está acontecendo aqui na palavra de Deus com esse apóstolo no passado, nós poderemos perder uma compreensão muito importante para a nossa vida futura e também para a nossa vida eterna. Se não conseguirmos entender o drama da vida cristã, nós vamos encontrar 3 problemas muito graves que nós temos que enfrentar em nossa vida. Existem apenas 3 caminhos para nós compreendermos este assunto. O primeiro caminho, quando nós nos deparamos com este assunto, com esse problema de na mente vivermos uma lei, uma esperança e no corpo vivermos outra coisa, é sair da igreja. Esse talvez seja a primeira decisão de muitas pessoas, né? Achar que isto é mais honesto do que viver uma vida de derrotas. O segundo caminho que nós poderemos encontrar, talvez seja o caminho do suicídio. Você acha que está vivendo uma vida que não é coerente com a sua fé, e você então decide dar um fim em sua vida, como foi o caso desse jovem pastor.
E existe um terceiro caminho, que é um caminho mais perigoso ainda. Pode existir alguma coisa mais perigosa que o suicídio? É o caminho do cinismo. Eu tenho uma cara para a igreja e uma cara para o mundo. Sábado estou na igreja e durante a semana estou vivendo a minha vida de acordo com o que eu quero, de acordo com os desejos da minha carne e do meu corpo. Não sinto mais nada. E então eu estou no caminho do pecado contra o Espírito Santo. Em algum momento da minha vida, eu não sentirei mais a voz de Deus falando ao meu coração, e então eu estarei perdido eternamente. Será que existe alguma solução, então, para esse drama de Romanos 7, capítulo 7, verso 15 a 24? Esse problema que o próprio apóstolo Paulo levantou para a igreja e que chega até nossos dias hoje, nos trazendo uma tortura mental, um atropelo mental? Alguns teólogos têm alguns problemas com esse texto da Bíblia, com essa parte onde o apóstolo Paulo fala esse texto. Esse tema de Romanos, sobre essa parte da vida de Paulo, tem causado tanta polêmica ao longo da história, que existem alguns teólogos que eles tentam explicar o drama da vida cristã de forma a amoldar a palavra de Deus aos seus pensamentos. E então o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: o que o apóstolo Paulo está falando aqui na palavra de Deus, meus queridos, é a respeito do tempo em que ele não era convertido. Ele está falando lá atrás da sua vida, quando ele não conhecia Jesus Cristo. E então ele está dizendo a respeito da sua vida passada. Só que esse raciocínio, ele tem um problema muito sério. Ele traz um problema muito interessante para nós analisarmos nessa manhã. É que quando você não está convertido, você não tem lutas. Quando você não está convertido, você está em harmonia com o lixo desta vida, em harmonia com o pecado, e não há conflito na sua vida. Você faz as coisas erradas, você come e vive o lixo desta vida, e está tudo bem, porque não existe uma luta dentro de você. Você faz coisas erradas, você vive coisas erradas, e está tudo certo. Sua consciência não te acusa. Não há conflito. Vive uma vida torta e está tudo bem. Só tem lutas aquele que passa, ou aquele que passa a possuir a natureza de Cristo. E esse é o problema do texto que esses teólogos querem apresentar para nós, como Paulo estando falando da sua vida passada. Se Paulo está falando de lutas, queridos, ele não está falando de sua vida passada, mas sim da sua vida presente. Da sua vida após a conversão, após o seu encontro com Cristo, quando ele recebeu a natureza de Deus. E nesse momento começou a viver um drama em sua vida. O que muitos estudiosos não conseguem entender é que, como um homem que foi transformado por Cristo, tem vontade de fazer coisas erradas. E isso traz um drama muito grande para nós que já estamos nessa jornada com Cristo. Por isso que eu falei que essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem para poucas pessoas. Porque existem pessoas que são recém-batizadas, recém-convertidas, pessoas que estão conhecendo a Cristo agora e ainda não tiveram tempo de viver o drama da vida espiritual em suas consciências. Mas esta é uma mensagem que precisa ser compreendida, precisa ser tomada muito atenção, levada em consideração, trazido para o campo do raciocínio, analisada, internalizada e compreendida para que nós possamos completar a nossa carreira nesta vida. Tem muita gente que, ao não entender esse assunto, eles dizem o seguinte: então a partir de hoje você não pode mais sentir coisas erradas. Não pode mais pensar coisas erradas. Não pode mais fazer coisas erradas. E os cristãos e muitos irmãos da nossa própria igreja nos dizem essas coisas, porque agora você é um cristão e essas coisas erradas não podem mais acontecer na sua vida e nem mesmo passar pela sua cabeça. Só que por mais que você se esforce e você lute, você já está pensando coisas erradas. Você já está sentindo coisas erradas. Você já está fazendo coisas erradas. E então você entra em desespero,
E a tragédia da vida religiosa é que as próprias pessoas que dizem que você não pode sentir, elas sentem. E por que essas pessoas falam essas coisas? Por que as pessoas pregam essas coisas? Porque elas acham que tem que pregar. Porque elas acham que isso é o que tem que ser dito. Elas acham que isso que é o certo a ser falado. Por isso, queridos, nós não podemos deixar de entender a palavra de Deus e de compreender as coisas que Deus nos mostra. Por isso que nós não podemos deixar de admirar o próprio Paulo pela sua honestidade. Aliás, esta não é uma característica apenas dos escritos do apóstolo Paulo. Esta é uma característica de toda a palavra de Deus. Todos os absurdos, todos os pecados dos filhos de Deus estão ali fielmente registrados. É por isso que você que não é um cristão, ou você que não tem uma compreensão profunda da Bíblia, muitas vezes pega a palavra de Deus e você lê certas histórias na Bíblia e você fica de cabelo em pé. Você acha aquilo um absurdo, porque aquilo está relatado na palavra de Deus. Isso chama-se honestidade. Porque Deus não esconde a parte podre dos seus filhos. Ele revela tanto o lado bom quanto o lado ruim. Não é como o discurso de um político que esconde a parte podre e revela apenas o lado polido da pedra. Deus, ele é honesto. Assim como a palavra de Deus, ela é honesta. Ela mostra para nós a verdade, independente da dor que nós possamos sentir. A Bíblia mostra o bem e o mal que os filhos de Deus praticaram. É honesta, assim como Deus é honesto. E isso tudo para que você e eu possamos ver, analisar, refletir e tomar as nossas próprias decisões baseadas em históricos humanos, como eu e você. Não são super-heróis fabricados em Hollywood. Não. São seres humanos podres, que têm suas vidas podres, destroçadas, mas que em algum momento têm um encontro com a pessoa de Jesus e são restaurados. E conseguem alcançar um objetivo maior para viver esta vida e alcançar a vida eterna. Paulo escreve honestamente, como se despe uma completa nudez de alma. Ele diz: eu não entendo a minha vida. Ele está dizendo para nós nessa manhã: eu sou um apóstolo, eu sou um evangelista, eu sou um fundador e organizador de igrejas. No entanto, olhe para a minha vida, olhe para o meu drama. Eu quero andar nos caminhos de Deus, eu conheço a palavra de Deus, mas eu não consigo. Eu não entendo o que acontece comigo. Por que nós somos assim? Você entende o drama de Paulo quando ele já havia se encontrado com Cristo na estrada de Damasco? Depois de muito tempo ele escrevendo essas palavras, depois de ele ter um encontro com Jesus, de fazer tudo o que ele estava fazendo por Cristo, de deixar de ser um perseguidor a passar a ser uma pessoa perseguida pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, e está vivendo esse drama na vida dele, chegar depois de ser tudo o que ele se tornou e dizer para nós: eu não entendo o que eu faço, porque eu quero viver um estilo de vida, eu quero ser uma pessoa e eu não consigo ser essa pessoa. Sabe, queridos, por que nós somos assim? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo esse drama nessa manhã, ou nesse momento que essa mensagem está encontrando você? Esse tema tem trazido muita paz ao meu coração, porque em algum momento eu comecei a me aproximar de Jesus, a minha vida era maravilhosa e eu me sentia salvo em Cristo. Mas à medida que eu fui me aprofundando nesse relacionamento, eu fui me sentindo podre, a ponto de questionar: por que Deus permite que um ser humano da minha qualidade permaneça vivo na presença de Deus? Como pode um ser humano da minha qualidade andar e respirar nesse planeta diante da presença de Deus? E então eu comecei a compreender que outras pessoas no passado também se sentiram assim. E eu fiquei perguntando: será que esse não é um caminho então?
Será que quando eu vou me sentindo cada vez pior, quanto mais eu me aproximo de Cristo, pior eu vou me sentindo? Será que esse é o caminho que nós temos que andar? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar no seu coração esta mensagem e você vai sair daqui hoje uma pessoa mais esperançosa. Você vai sair daqui hoje uma pessoa fortalecida. E se esse não é o drama que você está vivendo nesse momento na sua vida, essa mensagem vai ficar lá num cantinho da sua memória. E em algum momento na sua vida ela será trazida à luz, porque no momento que você precisar, Deus despertará essa mensagem no seu coração e na sua mente, e essa palavra lhe dará força para você continuar a sua jornada. O que nós precisamos compreender nessa manhã, entender, são as duas naturezas. O que precisamos entender é que Adão e Eva, quando foram criados com uma natureza perfeita. Eles não se esforçavam para obedecer, simplesmente eles obedeciam. Era como respirar. Eles simplesmente respiravam. Você não precisa fazer forças para respirar. Você está trabalhando, você está respirando. Você está brincando, você está respirando. Você está estudando, você está comendo, você está falando, você está cantando, você está respirando. Você não precisa fazer força, porque isso é natural. Assim era para Adão e Eva, quando eles tinham a natureza perfeita herdada de Deus. Eles simplesmente obedeciam, porque a natureza deles era essa. Não existia conflito em seus corações. É como a gente gosta de dizer a macieira, né? A macieira, dando um exemplo, ela não precisa fazer forças para produzir maçãs. E por que não? Porque ela é uma macieira. Respirar é assim, você não percebe, mas simplesmente você está trabalhando. A natureza, como o próprio nome indica, ela é natural. Assim, Adão e Eva, no jardim do Éden, eles não se esforçavam para obedecer, simplesmente eles obedeciam. A sua natureza era a imagem do Criador. Bem, a pergunta que não quer calar, então, é a seguinte: então, por que eles pecaram, se era tão simples para eles obedecerem? Este é o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, que não tem explicação. Tentar explicar isso é a mesma coisa que justificar o mal. Não tem explicação. Eles simplesmente decidiram desobedecer. Eles simplesmente decidiram que tinham que tomar uma decisão. Na verdade, para existir o livre-arbítrio, tem que existir a possibilidade do mal. O mal não precisa existir, mas a possibilidade do mal precisaria existir. E por que isso? Porque se existisse só a possibilidade do bem, não existiria o livre-arbítrio. Se não existisse a possibilidade do mal, não existiria o livre-arbítrio. Se o homem só tivesse uma escolha, seria: você obedece a Deus ou obedece a Deus e ponto. A questão é, por que esse casal, então, que tinha essa natureza perfeita, eles pecaram? Porque eles exerceram o seu poder de escolha. Eles tinham a chave em suas mãos e resolveram abrir a porta do abismo. Eles resolveram dar ouvidos ao engano, mas eles foram enganados em parte, porque eles estavam advertidos. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada lá no meio do jardim e foi explicado minuciosamente para eles as consequências que existiriam caso eles resolvessem desobedecer a Deus. A possibilidade do mal foi colocada. A possibilidade da desobediência foi colocada. Satanás, ele pode chegar à beira do abismo e te levar até lá, mas ele não tem força nem mesmo para soprar em você para que você caia desse abismo. Você só pode cair no abismo se você pular desse abismo. Ele não tem poder para fazer isso. A natureza deles levava para a obediência, mas eles escolheram a desobediência. Eles escolheram desobedecer. Há um texto maravilhoso no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 5, que diz o seguinte: Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eles experimentaram, queridos, o que Eva estava tão curiosa para experimentar: a sugestão da serpente.
E o que mais me dói, queridos, é saber que a serpente, ela não mentiu, não totalmente. De fato, quando Eva comeu do fruto proibido e estendeu aquele fruto a Adão, de fato, os olhos deles se abriram. E em certo aspecto, era uma verdade. Eles passaram a ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Porque até então, eles só conheciam o bem. Mas que dia maldito na história da humanidade. Quem dera nunca nossos pais, nossos ancestrais, tivessem conhecido o mal. Tivessem tomado conhecimento do mal. Tivessem experimentado aquilo. Porque desde então, nós passamos como herdeiros dessa herança maldita, a termos em nossas vidas o pecado que age dentro de nós. Misturou-se um frasco, a verdade e a mentira, agitou e deu a cada um deles. Foi isso que Satanás fez. Pegou um pouco de verdade, pegou um pouco de mentira, colocou num frasco, chacoalhou e ofereceu essa bebida a Adão e Eva. Apenas distorceu um pouquinho, pouca coisa, e então bastou para que eles bebessem aquela taça da mentira, né? Há um pensamento que eu acho incrível, e ele diz o seguinte: as pessoas não suportam ser enganadas, a menos, é claro, que sejam enganadas. Queridos, nós não aceitamos a mentira, nós não aceitamos o engano, a menos que estejamos sendo enganados. Sabe, a verdade e a mentira juntas. Não sei se vocês conseguem escutar o eco hoje na política, na educação, nas filosofias, nas ideologias. Verdade e mentira misturadas. Uma verdade distorcida. Fake news estão em todos os lugares, em todas as esferas da nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Isso é um ingrediente lá do passado, que fez muito sucesso com Adão e Eva e ainda faz muito sucesso na palavra de Deus, nas filosofias, nas ideologias, nos estudos, em todos os lugares isso está presente. Eram criaturas inteligentes e assim os dois comeram do engano de Satanás. Fartaram-se do alimento maldito e de certa forma passaram então a ser como Deus. Pagaram o preço com tudo. Escolheram o Senhor a quem queriam servir. Lutaram contra a sua natureza obediente para galgar o caminho da desobediência e tiveram sucesso naquilo que fizeram. Perceberam a nudez de alma e, por fim, receberam a natureza pecaminosa. Mas o que é a natureza pecaminosa? A natureza pecaminosa é quando a desobediência parece ser uma proposta melhor do que a obediência. E desde aquele maldito dia, por sermos descendentes de Adão e Eva, trazemos a tendência para o pecado em nosso DNA. E esta é a natureza pecaminosa com a qual o apóstolo Paulo está lidando nesse texto aqui de Romanos capítulo 7. O fundamento, o alicerce da natureza pecaminosa é o egoísmo e o orgulho. Há um teste que o pastor Bulhon sugere, e vocês já devem ter ouvido muito falar disso. Você pega uma mamadeira e dá para o seu filho ali de 1 ano, de 2 anos, ou menor que isso. Eu estou agora com o meu primeiro netinho, e já está com um pouquinho mais de 3 meses, fazendo quase 4 meses. E você faz um teste então. Você dá a mamadeira para ele, e ele não quer mamar de jeito nenhum. Então você pega essa mamadeira e dá para a criança que está ao lado. Aí ele quer. Por que isto? Por causa do egoísmo. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela já é egoísta por natureza. Esta é a natureza pecaminosa. Uma criança não é um pecador. Não comete pecados, mas ele já é um pecador. Uma criança não comete pecados, mas ela já é uma pecadora, porque ela herdou essa natureza pecaminosa. Esta é a natureza do pecado. Parece engraçado, mas nada mais, nada menos do que a manifestação do egoísmo. Meu e eu.
O egoísmo, o ciúme, a inveja, a cobiça são um vulcão de coisas que alimentam a natureza pecaminosa. A única solução é uma busca diária de Deus e de sua palavra. É uma escolha que você deve fazer conscientemente, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Uma mudança de status. Você vai lá no seu Facebook celestial, no seu Facebook do céu, e você vai mudar o seu status. E você vai escrever o seguinte: num relacionamento sério com Jesus. Desta forma, você vai conseguir subsídios, você vai conseguir forças para conseguir resolver esse problema. E eu tenho uma dica para você, uma experiência pessoal da minha vida. Há 21 anos atrás, eu tomei uma decisão, que eu iria passar 5 minutos com Deus todos os dias. E esses 5 minutos aumentaram para 10, para 20, para 1 hora. Depois eu tive que limitar, porque você vai perceber que quanto mais você começa a passar com Deus, mais tempo você quer. Então eu limitei em 1 hora, porque depois eu tenho que trabalhar e tenho que viver a minha vida e fazer outras coisas que são precisas. E eu quero dizer para você, isso faz uma diferença incrível. Num primeiro momento, a única preocupação que você aqui na internet, que está ouvindo nessa manhã, que você está vivendo esse drama de na sua mente entender que existem coisas certas a serem feitas e a serem vividas, mas no seu corpo você encontra uma coisa que você não consegue e parece ter que obedecer, uma lei diferente daquela que está aqui na sua mente. Então, essa dica que eu quero deixar para você é uma dica preciosa. 5 minutos mais cedo. Você vai acordar 5 minutos mais cedo, não mais que isso. Você vai pegar um verso da Bíblia. Você não precisa ler nem um verso inteiro, apenas um pequeno pedaço. E você vai meditar naquele verso. Talvez 1 dia, 2 dias, 1 semana, o tempo que for preciso. Até que aquele verso que vai falar ao seu coração entre na sua mente e transforme a sua vida. E aquilo vai te ajudar como se fosse um comprimido espiritual para a sua vida, transformando, fortificando a sua mente contra o seu corpo e dando a vitória em Cristo. Isso vai te ajudar muito, mas não vai resolver todos os problemas. Vamos continuar. Agora nós sabemos a verdade sobre as duas naturezas. Agora nós nos encontramos justamente no ponto em que Paulo esteve um dia. Descobrimos esse dilema, o pecado que habita em mim. O que é pecado? Que pecado nós estamos falando? A natureza pecaminosa, a tendência pecaminosa que nós herdamos dos nossos ancestrais, de Adão e Eva, que foram se prorrogando até os nossos dias. Por isso que quando você olha para a sua árvore genealógica, quando você olha para o seu pai, para o seu avô, você vê uma foto de um ancestral seu, você vê que talvez fisicamente você herdou alguns traços, mas você vê que na personalidade você herdou alguns traços também. E você percebe que algumas tendências pecaminosas do passado estão presentes na sua vida. Esta é a natureza pecaminosa. Este é o pecado que nós estamos falando nessa manhã, a tendência para o mal. Agora a pergunta é, até quando essa natureza maldita vai me acompanhar? E eu tenho uma notícia que nesse primeiro momento não é muito boa, mas eu tenho que dar para você. Paulo diz que essa natureza pecaminosa não vai ser extirpada de nós até a volta de Cristo. Isso mesmo, não há uma oração mágica. Um dia, um rapaz homossexual me procurou. Fazíamos um grupo de estudo na casa dele, terminamos ali a nossa célula, o nosso pequeno grupo. Ele me chamou lá no quarto dele e conversamos. E ele disse, Eliseu, você sabe que eu sou homossexual. Você está fazendo essas reuniões na casa da minha mãe, e eu gosto muito que você venha aqui, mas eu sou um homossexual. Mas eu tenho um problema na minha vida porque eu sinto que tem um chamado de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sinto que Deus fala ao meu coração. E então um dia eu procurei uma igreja, porque lá me disseram que tinha um pastor, que ele fazia uma oração muito forte. E eu fui lá para ele orar por mim. E aquele pastor orou. E os dias se passaram e não resolveu nada. Eu continuei com aquela tendência para o homossexualismo.
E então eu ouvi dizer que tinha uma outra igreja que pregava uma palavra maravilhosa, e eu comecei a acompanhar aquela igreja, e eu fui batizado naquela igreja, porque então me disseram que eu ia receber o Espírito Santo. E eu então iria perder isso. E eu fui naquela igreja, eu me batizei, e o tempo passou, e eu continuei sentindo a minha tendência pecaminosa. Eu continuei sentindo desejos homossexuais. Queridos, eu sei que existem muitas pessoas que fumam a vida inteira, elas jogam as suas carteiras de cigarro e nunca mais elas sentem vontade de fumar. Existem pessoas que bebem uma vida inteira e elas quebram aquela garrafa de bebida e nunca mais elas voltam a beber. Muitos jamais voltarão a usar drogas, mas muitos de nós continuaremos carregando uma herança maldita dentro do nosso coração, uma tendência para o mal e para o pecado. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, 53 a 55. Eu quero que você acompanhe comigo. 1 Coríntios 15, 53 a 55. E o que está dizendo é o seguinte: porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é isto? Esse corpo, essa tendência, esse braço que leva um corte e rasga e sangra, esse corpo que morre, que apodrece, um dia ele precisa ser revestido de algo incorruptível. A mente mortal, corruptível, precisa ser revestida de uma mente renovada em Cristo. O que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade, verso 54. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Um dia isto acontecerá. O que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Romanos capítulo 7, verso 24. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Esta era a pergunta de um homem de Deus. Não era de um homossexual apenas. Era de um apóstolo que servia a Deus de todo o seu coração, que esteve disposto a morrer pelo Evangelho. Esta era a pergunta dele: como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? E esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. Como nós resolvemos a equação? Não há uma solução para esse problema? Deus nos deixará entregues ao mal? Nós apresentamos aqui nessa manhã, há poucos minutos atrás para vocês, o problema, a natureza pecaminosa. Nós apresentamos aqui no verso 25, no verso, deixa eu ver se eu acho aqui, de Romanos, capítulo 7, no verso 25, a última parte. Portanto, esta é minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. E no verso 25, primeira parte: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem vai resolver? O problema é a natureza pecaminosa. Quem vai resolver esse problema? Você? O apóstolo Paulo conseguiu resolver esse problema? Não, ele não conseguiu resolver esse problema. Quem resolve é Cristo. Mas quando Cristo resolve? Hoje? Hoje ele resolve? Hoje, Cristo não resolveu o problema do meu amigo homossexual. Ele ainda tem tendências para o homossexualismo. Faz tempo que eu não o vejo e eu não sei como é que está a vida dele agora. Mas eu só sei que se ele quiser seguir o caminho de Deus, ele tem que travar uma luta intensa dentro da mente e do coração dele. O apóstolo Paulo viveu até o seu último dia com essa lei maldita dentro dele. Mas no fim da carreira dele, ele teve a vitória. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. De alguma forma ele foi vitorioso.
Quando esse problema será resolvido? Na volta de Jesus. Somente na volta de Jesus esse problema será completamente erradicado. Nós viveremos tranquilos, livres, calmos, serenos, porque nós não teremos mais essa natureza maldita. Nós não mais teremos a possibilidade de pecar como um dia Adão e Eva tiveram. Porque o pecado será aniquilado, não restará dele nem raiz e nem ramo. Esta é a palavra de Deus. No Salmo 37, verso 4, há, contudo, uma fórmula que te ajuda a vencer esses problemas e nos dar forças para caminharmos a cada dia. Lá está escrito o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer que se você se agradar de Deus, se você se achegar a Cristo, Ele implantará no seu coração um desejo cada vez mais intenso de servir a Ele. E essa natureza pecaminosa, ela vai ficando cada vez mais fraca, porque você estará se alimentando cada vez mais da palavra de Deus. Então o bem, a vontade de fazer o bem, de viver o bem, de sentir o bem, estará crescendo dentro do seu coração. E o mal estará diminuindo dentro de você. E a sua natureza espiritual será fortificada. Ela será engrandecida dentro de você e sua natureza pecaminosa será diminuída. Talvez ela jamais se extirpe até a volta de Jesus. Somente quando ele voltar, então, isso será resolvido por completo. Mas esta é a solução. Nós vamos concluir agora. Guarde esse texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37, verso 4. Um dia, lá em São João, capítulo 5, verso 5, Jesus, ele encontrou um paralítico. Ele estava deitado e havia 38 anos que ele era paralítico. E Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. O paralítico, queridos, poderia ter dito o seguinte: Senhor, o Senhor não está compreendendo. Olha só, presta atenção. Eu sou um paralítico. O Senhor acha que acordou hoje com um parafuso a menos? O Senhor está me mandando levantar, mas eu sou um paralítico, eu não posso levantar. Eu não tenho forças, eu sou um paralítico. Mas Jesus falou o seguinte para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se ele tivesse dado essa resposta, se essa tivesse sido a sua reação, ele teria morrido paralítico. Mas não, ele não confiou nos seus sentimentos. Ele não confiou nele. Ele fez o esforço, agiu sob a palavra de Deus. O agir sob a palavra, queridos. Isto é uma coisa que nós precisamos compreender. Agir sob a palavra de Deus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, que já foi citado hoje de manhã aqui na escola sabatina, diz o seguinte, que nós devemos tomar a Deus em sua palavra. E essa é a última parte que eu quero que você compreenda para a gente concluir. Foi isso que o paralítico fez. Ele creu na palavra e fez o esforço. Fé mais esforço humano é igual a vitória. Confiar nos sentimentos é um erro fatal que muitos filhos de Deus cometem. Não confie nunca em seus sentimentos se eles estiverem divergindo da palavra de Deus. Quando Satanás falar que você não pode, você deve concordar com Satanás, você não pode. Mas Deus pode por você. Deus completa aquilo que você não consegue. Porque está escrito: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em outro lugar ainda está escrito: aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não te lança fora. Jesus, ele estará ao seu lado. E nessa luta entre bem e o mal, nessa luta da sua consciência, quando em algum momento você quiser tirar a sua vida, porque você está vivendo uma luta tão grande dentro do seu coração, a ponto de querer tirar a sua própria vida, porque você não consegue andar nos caminhos de Deus, você vai se lembrar dessa mensagem. Confie na palavra, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu creio, não é o que eu acredito, mas é o que está escrito. Palavra de Deus, mais esforço humano é igual ao sucesso.
Em João, 1 João 2,1 está escrito: Filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus, o Filho de Deus. Em Romanos 8,1 ainda está escrito: agora, preste atenção, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, a luta cristã, ela não é somente uma luta para não andar no pecado, mas é também uma luta para não acreditar no sentimento pecaminoso. Se aquele jovem pastor, lá do começo, não estou conseguindo mudar aqui. Se aquele jovem pastor lá do começo, ele tivesse acreditado em Deus, na palavra de Deus, em vez de nos seus sentimentos, com certeza o final da sua história teria sido outro. Nós começamos com Romanos 8, com o drama de Paulo, e queremos finalizar ainda com Romanos capítulo 7, verso 25. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Mas a esperança é esta, no verso 25, que Deus realizará por você aquilo que eu e você não conseguimos. Ele completará aquilo que nós não podemos. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te ajude a vencer essa luta. E eu só quero terminar dizendo o seguinte: Deus nunca faz 100% de um milagre. Se você estiver num buraco fundo, Jesus vai chegar, você vai clamar, Ele vai chegar, Ele vai se ajoelhar na beira desse buraco, Ele vai estender a mão para você. Mas se você ficar lá no buraco de braços cruzados, você não será salvo. Porque você vai ter que se levantar e estender a mão. Por isso Deus só faz 50% do milagre. Os outros 50% depende de você. Levantar e estender a mão é uma atitude e uma decisão sua. Que Deus te abençoe. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante de sua glória, ao único Deus, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, desde agora e por todos os séculos. Amém.